A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos todos os que estão podendo agora assistir esse vídeo, mais esse vídeo. Nesse período de quarentena, nós temos gravado esses vídeos, esse tempo de isolamento social, e pela graça do Senhor nós temos compartilhado a palavra do Senhor. E eu quero continuar a mensagem que nós estamos já compartilhando em 1 ou 2 vídeos passados, e você querendo acompanhar ela por inteiro, você assista os vídeos anteriores. A mensagem tem o título Libertos, mas ainda escravos? Libertos, ou seja, salvos em Cristo, mas vivendo ainda como escravos. E esse tempo de coronavírus, em que nós temos que ficar aí recolhidos, o que me preocupa nem é o coronavírus em si, mas é o esfriamento da fé. Se por um lado nós não dependemos primeiramente de templo, a igreja ela não depende de templo, ela usa o templo para o encontro público, para proporcionar de forma mais adequada a chegada de pessoas que queiram participar do culto. Mas nós não somos uma religião de templo. Nós, Igreja do Senhor, somos o templo de Deus, a habitação do Senhor. Só os salvos em Cristo, só os redimidos, só aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador são igreja. Qualquer fundamento para uma pessoa dizer que é cristã, que não tenha essa fé em Jesus Cristo como aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa redenção, é falsa. Então, eu espero que você seja verdadeiramente convertido, porque se você não é verdadeiramente convertido, é tempo de você se arrepender e converter. Nesse tempo nós temos então aí compartilhado essa mensagem, libertos, mas ainda escravos? E qual é o texto básico de onde nós estamos partindo? E nós já fizemos a leitura no primeiro vídeo desse título. Então, se você quiser acompanhar, aí pegar desde o início, você tem que ir lá em Atos 7, 17 a 41. E aí você vai ver lá uma narrativa, um discurso de Estevão, considerado aí o primeiro mártir da igreja primitiva. E ele ali vai dizer que o coração do povo, embora liberto, estava no Egito. E dali nós começamos a ter algumas outras passagens, e eu falei nos outros vídeos que nós iríamos ver alguns personagens bíblicos que foram confrontados por Deus. Por quê? À medida que nós temos compartilhado essa passagem, essa mensagem, o Senhor nos tem falado sobre confronto. E nós temos compartilhado que a fé cristã sua, a fé cristã minha, dada pelo nosso Deus, daí a nossa conversão, daí a nossa vida agora em santificação rumo ao céu, aleluia. Ela não pode, essa vida cristã não pode desenvolver sem confrontos. Eu e você vamos errar o alvo por vezes, mas o errar o alvo não é o fim da linha. O Senhor tem um processo de purificação, de santificação. O Senhor tem chances para nós, mediante a obra vicária de Jesus Cristo, a obra de propiciação pelos nossos pecados. O chamado do Senhor para nós não é para viver uma vida de pecado. Quem vive uma vida no pecado serve ao diabo. Quem vive na igreja pecando é filho do diabo. É um crente de fachada. Mas o crente verdadeiro, ele não está isento de errar o alvo. Ele não está isento de pecar. Ele cresce. Ele peca cada vez menos. Ele erra cada vez menos. E ele vai crescendo. O fruto do Espírito vai sendo evidenciado na sua vida. E aí eu e você vamos crescendo, frutificando, santificando a nossa vida, ficando cada vez mais parecidos com o Senhor. Então,
quando você está concordando, eu vou usar uma expressão aqui muito conhecida, quando a gente diz assim, não tem nada a ver, e você pensa, eu posso viver pecando porque eu já sou salvo, eu posso viver uma vida que ainda que eu esteja aí desagradando o Senhor, eu estou salvo. Esse tipo de pessoa funciona como uma praga. Eu falo isso, é uma palavra pesada. Praga no meio da igreja. É uma peste de gente que infelizmente infesta a igreja do Senhor. É a igreja falsa, mentirosa, onde a pessoa se acomoda no pecado, ela peca, ela é promotora de pecado, ela não tem testemunho e ela se tem como salva. Ela vive uma vida que ela desonra o Senhor de dia e de noite, mas ela entende que porque um dia ela batizou, porque ela tem o nome dela no rol de membro da igreja, ela entende assim, eu não produzo nada. Ninguém deve me imitar porque eu não ando em santidade, mas eu estou salvo. Eu estou salvo. Essa é a pessoa mentirosa. E nós trabalhamos para destruir isso na vida das pessoas, no sentido de que o Espírito de Deus traz a sua verdade, a palavra de Deus, para que eu e você não venhamos a viver dessa forma tão maldita. Nós estamos vendo aí hoje, nesses dias de perigo, de morte por causa do coronavírus, e embora estejamos em paz, na paz do Senhor que excede todo entendimento, nós não temos medo da morte, não temos medo, tomamos as precauções por prudência, por sabedoria, mas nós não temos medo de morrer. O crente não tem medo de morrer. Morrer para o crente é lucro. É lucro. Mas queremos viver para servir o Senhor, queremos ser usados nesta terra no máximo que o Senhor quiser nos usar. O dia que Ele quiser, Ele nos leva. Mas nós sabemos viver com sabedoria e prudência. Sabemos obedecer às autoridades naquilo que é justo, naquilo que é reto. Então nós estamos aí tomando essas medidas. E os irmãos observem, porque nós temos combatido também os falsos profetas, isso é dever pastoral. Eu sou pastor, combato os falsos profetas. Vocês olhem para os lados para ver a ganância dos falsos profetas, dos cães gulosos, maus obreiros. E agora tem um aí que criou uma semente que você vai comprar por R$1.000. E a semente vai ter escrito lá parcialmente um versículo bíblico. Então esses são os filhos do diabo, os canalhas, imbecis, avarentos, idólatras, filhos do diabo. Eles aproveitam esse tempo para explorar mais ainda a fé das pessoas. Eles se aproveitam da desgraça alheia para se promoverem. O importante é promover os seus impérios, seus nomes. Mas nós temos orado, temos pregado a verdade, temos nos aliado a outros que também têm estado alertas contra esses picaretas, vendilhões do templo, esses salteadores da fé, e temos pedido ao Senhor para arruinar essa gente. O dia deles está chegando. E eu oro ao Senhor em nome de Jesus, eu continuo orando para o Senhor arruinar todo o império da fé. Seja ele de origem católica romana, seja ele de origem protestante evangélica, como queira chamar. Covil de ladrões e salteadores, é o que esses bandidos têm feito com a igreja. E infelizmente, muitas pessoas vão evitar ouvir a verdade por entender erradamente que pastor, que igreja são esses desgraçados filhos do diabo que se apresentam como pastores e na verdade são lobos roubadores. Então eles estão aí explorando a fé, preocupados com seus impérios, com seus nomes, com as suas riquezas, bandidos. Fique atento a isso, porque nessas épocas de crise é que você vai conhecer melhor quem são os verdadeiros, quem são os falsos. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo poder de Deus, nós temos podido ficar de pé. Então eu quero que você atente para tudo isso, para que quando nós terminarmos esse isolamento social, e eu acredito que virão outras pestes pela frente, outros vírus, porque esse é o sinal, é a característica final dos tempos. Mas é um tempo glorioso para nós continuarmos vivendo a nossa fé e proclamando a palavra de Deus. Isso não muda para nós. Nós, Igreja do Senhor, só temos uma missão aqui:
salgar e iluminar essa terra. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então fique atento àquilo que acontece, que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na igreja dele, nesse tempo de isolamento. Há o que fazer nesse isolamento e muito. Evangelização está mais restringida, mas você pode buscar mais crescimento espiritual, fortalecimento, restauração do seu casamento, restauração dos relacionamentos familiares, a sua fé crescer, orar mais, né? Você está tendo mais tempo para ficar em casa, você não está aí, às vezes, trabalhando, a sua profissão está suspensa, enfim, os estudos estão suspensos, mas você pode buscar mais a Deus. Se você não está fazendo isso, você não está remindo o tempo. Se você e eu não estamos remindo o tempo, estamos pecando. Arrependa disso. Você vai investir em buscar a Deus, vai descansar, vai ter o seu tempo de entretenimento, vai ter o seu tempo de relaxamento, mas vai ter o seu tempo de buscar a Deus. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos ajude a continuar essa mensagem. Eu falei que nós estamos em cada vídeo agora recente, nós estamos apresentando alguns personagens bíblicos nos confrontos que Deus fez a eles. Então nós tivemos aqui na semana passada, vendo o confronto do Senhor sobre Saulo de Tarso, que veio a ser o apóstolo Paulo. Falamos muito sobre isso no vídeo passado. Hoje nós queremos abordar Davi. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer o teu sustento, a tua graça, teu amor, ó Deus, o teu poder neste tempo de isolamento social. Muito temos aprendido, temos percebido o teu cuidado pastoral. Afinal, o pastor das almas é o Senhor Jesus Cristo. Lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ah, Senhor, nós te adoramos, Pai. Te adoramos, Filho, te adoramos, Espírito Santo. E te somos gratos eternamente. E queremos que o Senhor transforme mais a nossa vida para sermos santos servos do Senhor. Em nome de Jesus, alcança minha irmã, meu irmão, estes que têm buscado o Senhor, recompensa-os com a tua força, com a tua direção, com a tua proteção. Livra-nos de enfermidades, livra a tua igreja, livra o teu povo. Livra-nos dos falsos profetas, livra-nos dos hereges. Pai, livra-nos dos cães. Nós clamamos ao Senhor, nos dê entendimento, compreensão, Espírito Santo, da tua santa palavra. E hoje que nós vamos compartilhar aqui sobre o teu confronto em Davi, rei Davi. Nós pedimos que o Senhor nos faça pensar, Deus, bem sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, e que o Senhor nos ajude a crescer. Amém. Vamos lá? O nosso texto, que nós não vamos reler aqui, porque senão nós vamos gastando um tempo com isso, mas nós já lemos esse texto. O texto base nosso está lá em Atos 7, 17 a 41. Atos 7, 17 a 41. E nós estamos vendo algumas passagens no andamento dessa mensagem, cujo título é Libertos, mas ainda escravos. Nós estamos vendo a questão do confronto. Ou seja, Deus chegar, e vou falar assim uma palavra, do sacudir. Então, as sacudidelas do Senhor, os tratamentos do Senhor sobre a minha vida e a sua são necessários. Seja quando nós pecamos, seja mesmo quando nós não pecamos, Ele tem a sua forma de nos apertar, de mexer conosco, de perguntar o porquê que nós estamos assim, né? E aí vai. E eu quero hoje que você então abra lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12. Versículos 1 a 10. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 10. Nós vamos começar, na verdade, pelo último versículo, os dois últimos versículos do capítulo 11 de 2 Samuel. Então nós estamos em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 10. Mas vamos pegar aí os versículos 26 e 27, que são os últimos de 2 Samuel 11. Olha aí. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele.
Agora presta atenção como termina esse versículo. Esse versículo 27 do capítulo 11 de 2 Samuel. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Agora vamos lá no 12, versículos 1 a 10. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Olha aí o versículo 7. Você é esse homem, Davi. Natã disse para Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Meu irmão, quando você pega a história de Davi, nós não vamos entrar no relato do que Davi fez. Aí você vai estudar os capítulos anteriores aí, capítulo 11, e vai ver toda a história. Davi, ele é seduzido, ele se sente seduzido por Batseba, que tomava banho, e ele, vendo Batseba, arquitetou um plano de ficar com aquela mulher, que era mulher de um grande guerreiro. Vamos falar assim, para você entender, se você não conhece, não tem familiaridade com a palavra de Deus, talvez você seja uma pessoa que não é crente, não é dado a ler a Bíblia. Davi, um rei ungido pelo Senhor, chamado pelo Senhor, sustentado pelo Senhor, um homem de Deus, mas no momento em que ele vacilou, e aí entra a tentação, achou ele com a guarda baixada, relaxado, sem estar atento, e ele é seduzido, ele começa a cobiçar uma mulher que ele sabia que ele não podia cobiçar. Resumo: Davi arquiteta um plano de colocar esse soldado, dizendo assim, um grande soldado, leal, fiel a ele, e coloca ele na frente da batalha para que ele ficasse mais vulnerável, com um risco maior de morrer na batalha. E ele morre. E Davi então havia ficado com a sua esposa, a esposa desse soldado, Urias. E ela engravidou. Davi, depois que esse homem morre, então, vamos dizer, o plano estava, entre aspas, funcionando, ou havia funcionado. Esse soldado morreu na batalha, e Davi então, ele fica com ela, casa com ela, e ele tem Batseba agora como sua mulher. Quando ela fica sabendo que seu marido morreu na batalha, ela chora a morte do marido, e depois ela vai ficar com Davi. Lá no versículo 27 do capítulo 11, 2 Samuel, você viu como nós terminamos? Nós começamos enfatizando isso.
Mas, olha como termina o versículo 27 do capítulo 11. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Se você lendo antes todo o texto, que eu não senti de Deus de ler aqui, mas você pode ler com calma, você vai ver como ele arquiteta, usando do seu poder, da inteligência que Deus deu a ele, de tudo que Deus deu a ele, ele usou para arquitetar um plano para que aquela mulher perdesse o marido. E ele então ficasse com aquela mulher. Então vamos dizer assim, está tudo bem. Aconteceu dela ficar viúva e ele fica com ela como sua esposa. Ele estaria liberado para ficar com ela. Então perante ali a sociedade, né? Perante ali toda a família, estava tudo certo. Mas Deus, o nosso Deus que perscruta todas as coisas, sabia. Então você vai perguntar, pastor, onde é que o senhor quer chegar aqui nesse ponto da mensagem? Eu quero que você aceite, eu, em o nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, estejamos sempre prontos a aceitar a voz de Deus. Tem muita gente ao longo da história da igreja, e hoje isso não é difícil, essa bagunça, essa confusão espiritual, que é um dos sinais grandes da apostasia do nosso tempo hoje. Falando, muita gente fala que ouve voz de Deus, que é voz de homem. Não é voz de Deus coisa nenhuma. O que tem de profetada na igreja evangélica é um absurdo. Homens que dizem que ouvem Deus não ouvem coisa nenhuma. Mulheres que dizem que ouvem Deus não ouvem coisa nenhuma. Não tem autoridade para falar nada. Fala o que está no coração deles, na mente deles. Pessoas bagunçadas, pessoas orgulhosas, pessoas com capa de espiritualidade. Deus fala, hoje fala. Mas não é com a frequência que se vê por aí, com essa banalização da voz de Deus. Deus tem critério. Uma pessoa, para dizer que ela está falando por Deus, ela tem que ter autoridade espiritual. Não é que ela seja mais do que ninguém, mas ela tem que ter uma vida coerente com aquilo que ela fala. Deus não fala através de qualquer pessoa. Mas hoje é uma bagunça, uma baderna, por conta dos homens. Homens e mulheres vivem dando profetada para todo lado. As igrejas aí cheias de bagunça, lideranças bagunçadas, famílias bagunçadas, ministérios bagunçados. Tudo dizendo que ouve voz de Deus. Não sabe nem o que é ser profeta. Nem sabe o que é isso. Mas tudo é voz de Deus. E querem forçar as pessoas a aceitar. Ainda tem isso. Não aceitam questionamento, não aceitam que se questione a mensagem, que se discirne o espírito delas. Já ouvi profecia de gente que vai acontecer isso com você, vai acontecer porcaria nenhuma. Ficou como ficou e a pessoa é líder do mesmo jeito e ficam usando esses frases, não pode tocar no ungido do Senhor. Toda pessoa que fica se escondendo atrás disso, preocupando em enfatizar isso, você pode pôr um pé atrás com essas pessoas. Escuta o que eu estou te falando. Todo pastor, líder, seja mulher, homem, o que for, tem o currículo que for, que fica incomodado de você questioná-lo, põe o pé para trás. Você está lidando provavelmente com picareta. E se não é picareta agora, vai virar picareta. Está no caminho de ser o grande picareta. Porque todo homem de Deus e mulher de Deus não se importa em ser questionado. Não se incomoda em ser questionado. Não se incomoda em ser criticado. Não tem medo de crítica. Aliás, eles sabem, todo homem de Deus e mulher de Deus está sujeito a erro. Essa coisa de papa, de infalibilidade, isso é para os romanistas. Eles gostam, tá vendo aí essa bagunça que é o papado. Sempre foi uma bagunça o papado, uma bagunça. Sempre houve baderna no papado. Deixa isso para eles. Isso tem nada a ver com a fé cristã. Isso é coisa de religião. Isso é coisa de Babilônia, entendeu? Agora, você quer ouvir homem e mulher de Deus? O Espírito de Deus vai te dar paz e você vai ver que ela é escrava da palavra e não se importa que você questione o que ele fala, o que ela fala. Esses são líderes de Deus. Eles não têm medo de crítica. Eles sabem que eles podem até errar. Eles são humildes. Assim. Então veja bem. Cuidado com a voz de Deus. Muitas pessoas não estão ainda maduras para ouvir voz de Deus como devem ouvir. E muitas pessoas ainda não estão maduras para falar
por Deus. Eu vejo às vezes muito jovem, não que Deus não possa usar jovens, mas jovens querendo falar antes da hora. Deus, meu filho, minha filha, vai te dar o momento de falar. Às vezes você percebeu a verdade agora, mas a palavra que você quer passar, ora mais a Deus, porque vai ter um momento de você passar. Não vai sair falando tudo que você ouve de Deus, não. Deus, ele tem o tempo e o modo. A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo. E Deus leva tempo para trabalhar toda a edificação em nossa vida. Então, de repente, você tem um chamado, você tem uma palavra, você tem até uma profecia e você tem certeza que é para você, está tudo em paz. Saiba guardar o tempo. Senão você estraga o que Deus quer fazer. Compreende? Eu estrago o que Deus quer fazer. Davi era um homem carismático, amado pelo povo, poderoso. Era um homem humilde. Mas um homem ungido que caiu, cedeu à tentação. Usou de todos os recursos que Deus deu a ele para arquitetar um plano e se safar. Ao invés dele voltar atrás, ele concluiu o plano e depois ele tentou se arrumar. Eu estou usando essas palavras para ficar claro para toda pessoa. Não quero aqui usar nenhuma linguagem rebuscada, nada, para você entender. Aí você vai dizer, Davi realmente foi um homem, que absurdo, meu irmão, minha irmã, realmente, uma aberração que ele fez. Mas eu quero agora que você pense em você, eu penso em mim. Eu quero dizer para você, o inimigo, a Bíblia fala que o diabo, né, que Satanás, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão procurando a quem tragar. Você serve a Deus? Você tem experiência de conversão e de servir a Deus, adorar a Deus? Você é uma adoradora, um adorador? Então saiba de uma coisa, o inimigo vai tentar te pegar. Eu quero dizer um detalhe para você aqui que talvez você tenha esquecido. O inimigo, ele é sutil. Nas coisas que você pode pensar que elas são assim sem importância, às vezes coisas do cotidiano da sua vida, às vezes você está estudando a palavra de Deus, está conhecendo a palavra de Deus em coisas assim bem sutis ali, o inimigo tenta torcer a palavra, ele tenta mudar o sentido da palavra para que você não aprenda corretamente, e daí você vai aplicar erradamente na sua vida. Eu vou aplicar erradamente se eu não aprendo corretamente, não é verdade? Ele está ali. Ele está ali querendo às vezes trazer para você uma característica de vida que não é a que o Espírito Santo tem. Às vezes você vê, por exemplo, o rei Davi e você, digamos, você é um pastor, você tem poder, você tem uma parcela de poder para exercer seu ministério. De repente, você começa a se sentir que você deveria ser reconhecido pelas pessoas. Se alguém se levantar contra você, se alguém te jogar uma pedra, você tem que brigar com essa pessoa, porque você precisa mostrar para as pessoas que você precisa ser reconhecido. Viu como é que o inimigo vem e torce? Ele entra e torce e começa a fazer com que você se sinta poderoso e que as pessoas precisam reconhecer esse poder, e nem que seja pela sua força, viu? Eu estou tentando achar aqui, nesse momento, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, detalhes práticos de como o inimigo tenta deturpar o conhecimento, torcer o que você conhece, a sabedoria que você busca sabedoria com humildade. Depois ele consegue sutilmente levar você a desviar o uso dessa sabedoria. Lembra de Salomão, filho de Davi? Deus deu a ele sabedoria. Você viu como é que ele andou mais ao final da sua vida? Nós não vamos falar disso aqui agora, mas procure depois saber. Numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. Mas eu quero dizer para você que nós podemos falar sobre Salomão, nós podemos falar sobre Davi, mas lembrando de nós, de mim, de você. Você precisa pensar em você. Porque você está sujeito a cair, eu estou sujeito a cair.
Mas o plano de salvação de Deus não é para você viver caindo. Não. Se você que me ouve hoje, você entende que eu estou salvo e não importa tanto se eu estou com uma vida num nível assim mais consistente. O que importa é que eu estou salvo. Eu quero dizer para você, você já está seduzido por Satanás. Eu estou te falando em nome de Jesus. Para quê? Para você deixar essa forma de pensar, porque ela é escravizadora. O Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida em abundância. Toda a palavra de Deus nos chama a santificação. E embora eu e você possamos por vezes errar o alvo, pecar, mas não é a forma de vida que nós temos. E toda vez que eu e você formos tentados, pecarmos, nós vamos estar arrependidos, vamos estar com dor, não vamos estar em paz, porque nós não temos mais essa vida de pecado. Nós não compactuamos mais com a nossa vida no pecado. E isso é obra do Espírito Santo. Valorize isso ao extremo. Louve ao Senhor por todo dia o Espírito de Deus colocar sensibilidade espiritual no seu coração. É isso que mantém você com o rumo certo. Você vai tendo rumo certo. Rumo certo. Seu norte é o Senhor. É a glória de Deus. Porque o Espírito de Deus trabalha para nos dar sensibilidade. Então essa fala, eu vivo uma vida relaxada, mas eu sou salvo. Meu amigo, você já está seduzido. O inimigo já te capturou. Eu não estou discutindo a sua salvação. Eu não estou aqui para te acusar. Estou aqui, sou seu irmão. Eu quero te ajudar. Eu quero dizer para você que não existe ninguém melhor, nem pior, nem maior, nem menor. Existem filhos e filhas de Deus igualmente amados. Mas você não vai ter base na palavra santa do Senhor. Não vai ter para apoiar uma vida no pecado. Deixe o pecado. Deixe o pecado em nome de Jesus. Deixe o pecado. Estou dizendo isso para mim, estou dizendo para você. Deixe o pecado. Não adianta nada seu currículo. Você pode ser teólogo, você pode ser pastor, PhD. Glória a Deus que você conseguiu chegar no nível lá onde Deus tenha proposto para você. Não interessa. Eu conheço pessoas super conhecedoras da palavra que foram bem até um ponto. Depois começaram a viver uma vida no pecado. E começaram a praticar pecados que elas condenam. Cuidado. Cuidado. Você viu aqui, versículo 27 do capítulo 11 de 2 Samuel, um pouco antes aí do capítulo 12. É o último versículo do capítulo 12 que nós estamos lendo. Fala assim, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Eu pergunto para você hoje, você está agradando o Senhor? Eu estou agradando o Senhor? Você está desagradando o Senhor? Eu estou desagradando o Senhor? Então a questão é, o que você vai fazer para que isso cesse? Eu não fui salvo, você não foi salvo, aleluia, para desagradar o Senhor. Davi não foi colocado rei para desagradar o Senhor. E quer ver? Pega lá o versículo 7. Olha o versículo 7. Olha aí. 2 Samuel 12, versículo 7. Disse Natã a Davi, você é esse homem. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Agora, pega essa parte que nós lemos e pensa na sua vida. Você não é rainha, não é rei, eu não sou rei, no sentido aqui como Davi, mas você é um salvo em Cristo. Você é salvo em Cristo. Então, o que eu estamos fazendo que desagrada ao Senhor? Ele então vai dizer, olha Maria, olha Alexandre, olha fulano, cicrano,
Olha, eu fiz isso com você, eu te tirei do lamaçal do pecado. Deus não está olhando ao seu patrimônio material, a quanto ele tem, quanto dinheiro ele tem, quanto poder terreno eu dei a ele. Não. A maior obra na vida de um homem, se nós queremos acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a salvação da sua alma. A salvação da sua alma. Se alguém chegar para você dizendo que está pregando evangelho e quer dizer de algo além, algo maior para um ser humano do que a salvação da sua alma, é um mentiroso, uma mentirosa, é um falso profeta. Não existe nada maior, milagre maior para um ser humano do que ter a sua alma salva pela fé em Jesus Cristo, porque isso transforma o seu ser. E isso nos prepara para morar na glória celestial e servir ao Senhor na dimensão maior para o ser humano. É isso. O maior milagre é a salvação da nossa alma. Então o Senhor vai lá na sua casa, seja você pobre, seja você rico, seja você com cultura, sem cultura, alfabeto, alfabetizado, analfabeto, seja você preto, branco, índio, não interessa a sua nação, não importa. O que Deus vai procurar em você é: eu te salvei. Talvez você me escuta, você é uma pessoa complexada. Por que você é complexado? Como é que você consegue ser complexado e salvo? Você não é salvo? Você não é salvo em Cristo? Como é que você consegue viver complexado? Você sabia que não é para você viver complexado? Eu também já enfrentei complexos. Então, complexo se enfrenta. Fé é para quê? Fé é para quê? Agora, você aceita viver complexado? Então sua fé parou, sua fé cessou, não age a sua fé. O Senhor não te salvou para você viver agarrado numa teia de aranha de complexo. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade, aí vai. Presta atenção, senhor. Você precisa acordar. Nós precisamos ser crente diariamente e nos enxergarmos. Você está agradando ao Senhor? Aí se você disser assim, estou, então eu pergunto por quê? E você tem que conseguir responder para você por quê. Muita gente vai dizer assim: eu estou agradando o Senhor. Então diga por quê. Não consegue falar. Ou então vem com aquelas respostas assim, mas porque eu dou o dízimo. Porque eu dou oferta. Porque eu participo da campanha. Porque eu vou essas besterol que fazem por aí. Eu participo da fogueira santa. E vai. Aonde a manada, onde o gado vai, eu vou. Essas respostas são respostas de gente, a gente diria assim, tapado, que gosta de viver tapado, gosta de viver enganado. O que isso tem a ver com fé cristã? Nada. Então você precisa converter. Quando se converte, existe uma vida. Jesus falou assim: aqueles que crerem em mim, do seu interior o quê? Do seu interior o quê? O quê? Fluirão rios de água viva. Existe água parada na fé. Fé não tem nada a ver com água parada, água estagnada, água podre, água fedorenta. Não tem. Aí a vida da pessoa começa a ficar fedorenta, fede, que a vida tem nada. Então eu vou perguntar de novo: você agrada a Deus? Você está aí me ouvindo? Você agrada a Deus? Então, eu agrado. Então por quê? Você não pode ter dificuldade de responder. E sem orgulho, sem vaidade, sem soberba. Você tem que saber dizer para você mesmo: eu agrado por isso. Se perguntar assim: você desagrada a Deus? Sim, por quê? Aí eu vou dizer: porque eu faço isso. Tá, e você vai parar de fazer? O que você está fazendo para parar de fazer o que desagrada a Deus? Viu como é que é prático? Qual é o meu e o seu, agora, para responder agora, qual é o meu e o seu projeto de vida para eliminar o que está desagradando a Deus? Por exemplo, vamos dizer, eu sou casado. Eu vou fazer 31 anos de casado esse ano, graças a Deus. Tenho uma esposa que eu não mereço, uma esposa maravilhosa. Muito bem. Vamos dizer que eu tivesse uma amante. Vamos dizer que graças a Deus eu não tenho. E nunca tive.
Mas vamos dizer que eu tivesse. Então eu estaria vivendo em adultério. Vamos dizer que eu tivesse. Ora para nunca acontecer isso comigo, amém? Vamos dizer que eu tivesse. Aí você fala assim, não, eu sei que eu estou desagradando a Deus porque eu estou adulterando. E o que você está fazendo para acabar com isso? Nada. Então você é um cara de pau. Você é um cara de pau, safado, sem vergonha. Se você não quer mudar, meu irmão, se tem alguém me ouvindo, irmão, uma irmã, tem amante, eu estou usando isso como exemplo. Sai da igreja. Você não quer arrepender, não? Sai. Vaza da igreja. Vaza. Pica a mula. Enfia a cara na lama, seu porco, sua porca. Porque se você está pensando que você vai ficar em adultério, fingindo, mentindo, não tem projeto de mudar isso, você não está fazendo nada para mudar isso, você é um safado, você é uma safada sem vergonha, que tem a coragem de pisar essa pata sua, suja, nos átrios do Senhor, sem vergonha. Viu como é que é? Então, não, eu estou desagradando a Deus, eu sei que eu estou desagradando a Deus. Mas eu não estou fazendo nada, eu não tenho nenhum plano, eu não vou procurar ninguém para me ajudar a sair disso. Eu não vou confessar, não vou arrepender. Você é um sem vergonha. Eu conheço gente assim, que não arrepende, explora o cônjuge, explora filho. Safado, safada. Você não quer arrepender, não? Você não vai arrepender? O cair é do homem. Repito, todos nós, seja quem for, todo crente está sujeito a cair. Mas tem como não cair. Porém, se cair, pode levantar. Porque o Senhor levanta. Mas aí você tem que arrepender. Tem que confessar e tem que buscar ajuda. O que eu estou questionando aí, quando a pessoa não busca ajuda, você sabe que você está roubando, você sabe que você está furtando, você sabe que você está cometendo uma série de coisas que desagradam a Deus e você não está fazendo nada para mudar, seu vagabundo, seu sem vergonha, seu safado, safada. Você está vivendo igual Judas. Judas, ele ia tirando dinheiro do que era recebido. Depois ele ficou dominado pela ganância, porque quando ele olhou para Jesus falando que ele ia se deixar levar para ser crucificado, ele ia morrer, ele falou, não, isso não é meu plano, não. Eu vou vender esse camarada, eu vou lucrar com ele. Então você está indo nesse caminho. E não acha ruim, não. Atrevido, atrevida. Não acha ruim, não. Fica caçando gente para passar a mão na sua cabeça, não. Você cria vergonha nessa cara. Que além de você estar pecando, está levando maldição para sua família, maldição para sua casa, seja o pecado que for. Eu estou falando de pecado para você lutar contra ele. Crente, ele luta contra o pecado e vence por causa do sangue de Jesus. Não é seu currículo, não é seu título, não é porque você é pastor, não existe nada disso. É porque o sangue de Jesus lava e purifica todo pecado. Mas você precisa de arrepender. E eu já falei isso várias vezes. A igreja, infelizmente, está infestada dessas pestes. O que é peste? Peste é quando eu quero viver no pecado, eu quero ser um crente nominal, fingido, fingir a fé, fingir amor. Eu quero ficar na igreja. Eu trago maldição para minha família, eu trago maldição para a igreja, eu não cresço, eu não frutifico, eu finjo que eu sou crente. Estou vivendo no pecado, não arrependo. É isso que eu estou dizendo. Se você que me ouve está vivendo assim e não está fazendo nada para mudar isso, você é uma praga, você é um criminoso. Agora aqui não tem tipificação para você. Pode não ter tipificação para você no Código Penal, na lei dos homens, por melhor que ela seja, mas os céus estão te vendo, seu traidor, sua traidora. Os céus estão te vendo, estão me vendo. Por isso que eu e você precisamos arrepender, colocar nossa boca no pó. Não é ficar com mimimi, não. Cheio de mimimi, lero-lero, cheio de papo furado. Lágrima de crocodilo. Vai arrepender, seu sem vergonha.
Vai arrepender. Você está trazendo maldição sobre filhos. E o inferno te aguarda. Com toda essa religiosidade sua. Entendeu? É isso aí. Sem tirar nem pôr. É um absurdo quando você está vivendo no pecado e não quer quebrar essa cadeia, esse processo pecaminoso. Ainda fica buscando gente para ficar passando a mão na sua cabeça. E acha, aqui no Brasil, meu filho, aqui no Brasil tem de tudo. Isso aqui é um fundo de quintal. Isso aqui você acha de tudo. Achar pastor, pastora para ficar te lambendo, sabendo que você está no pecado, ficar tendo dó de você. Uma das piores coisas que você pode ter das pessoas é dó. Você não ajuda ninguém tendo dó delas. E brasileiro gosta disso. E vive nessa cultura. E a igreja pegou isso. Eles querem ter liderança para ficar com dó deles. Ficar contando historinhas. Vai arrepender, seu sem vergonha. Vai arrepender, seu sem vergonha. Vai arrepender, seu sem vergonha. Cria vergonha nessa cara, seu sem vergonha. Principalmente você que conhece o evangelho e já está na igreja há anos. Seu crápula, safado, pilantra. Vai arrepender, seu verme. E o inferno te aguarda. Não arrepende não para você ver. Brinca com Deus, brinca com a palavra de Deus. Vai brincando. Tá dando certo, não tá? Não tá dando certo? Ah, eu faço, mas sabe como é que é, né? Esse mundo, seu safado. Rouba no trabalho. Mente. Ah, porque senão eu não sou promovido. Esquece a promoção. Você quer ser promovido com pecado. Você quer fazer parte do sistema. É isso. Você quer ser crente assim? Você acha que a unção de Deus vai ficar na sua vida? Você participando de esquema. O que é seu Deus? O seu emprego? Ah, porque eu ganho. Ah, porque eu ganho. Você é meu filho. Meu filho, minha filha. A porta é estreita. O caminho é estreito. Ou você exerce a sua fé, ou você joga ela pela janela. Por causa de uma promoção, você vai perder a sua unção, perder a sua fé, perder o seu relacionamento com Deus. E a provisão de Deus. E os testes de Deus. Quanta gente aí, ó, casou com quem não devia, namora com quem não devia, quebra todos os princípios de Deus e está na igreja. Eu admiro aqueles que saem, ainda que pela porta do fundo. Saia francesa. Eu admiro pelo seguinte, pelo menos eles são honestos. Falam, não, eu vou sair, porque eu não vou ficar aqui fingindo. Agora, você ficar na igreja, fingindo de quem está falando que é salvo. Ah, pelo amor de Deus, arrepende enquanto é tempo. Em nome de Jesus, arrepende. Eu vou orar para você arrepender. Que aconteça uma calamidade na sua vida, se for preciso, para você arrepender. Porque o que conta é o final. O que conta é como termina. O que adianta você terminar a sua existência no inferno? Lugar onde o filho chora, a mãe não vê. Eternamente em desespero, em desgraça eterna, porque abraçou as coisas passageiras e terrenas, idolatrou o seu trabalho, idolatrou o dinheiro injusto que você ganha. Quanta gente ganha dinheiro ilícito? Ilícito. Quanta bandidagem e crente envolvido. Ah, mas pastor, o senhor sabe, eu não sei como é que é nada. Eu sei que você precisa tomar atitude. Nem que você tenha que ficar com a roupa do corpo. Mas em nome de Jesus, você precisa começar a desconstruir o pecado na sua vida. E foi o que Davi não fez. Foi o que Davi não fez. Então, quando nós lemos aqui do versículo 7 até o versículo 10, 7 até o 10 aqui que nós lemos agora, aquilo ali, Natan está falando para Davi. Natan está sendo usado por Deus e Deus falando assim, Davi, eu te dei isso, e se fosse pouco ainda eu te dei mais isso, eu te tirei você, eu ungi você, você se tornou rei, eu fiz isso com você. Agora, tira da vida aqui, põe sua vida e põe minha vida, isso é possível. Você começa a falar, o que Deus fez por você? Eu não vou te contar aqui o que Deus fez na minha vida, porque senão eu vou ficar aqui um tempo falando de muita coisa que é maravilhoso falar, mas uma outra hora eu falo sobre isso. Mas aqui eu quero que você se encaixe aqui nesse texto. De onde Deus te tirou? Repito, não importa a sua condição, de onde Deus te tirou, quem você era e quem você se tornou por causa do Evangelho. E não vem me falar que você era pobre e ficou rico, não, porque tá cheio de rico malandro, rico criminoso aí, tudo enfiado nas igrejas, dando dízimo. Vem com essa não. Não tô falando de dinheiro não. Se você é rico pelo poder de Deus, aleluia. Eu não tô falando disso não. Eu tô falando assim, quem você era.
Você foi salvo? Então, olha o que o Senhor te deu. Te salvou, curou suas enfermidades, organizou sua vida, tirou vícios, te quebrou a escravidão de Satanás na sua vida. Aí agora você vai na altura, eu vou na altura dessa glória, de todo esse trabalho de Deus. Eu sou tentado, você é tentado, ninguém vai deixar de ser tentado hora nenhuma. Não é assim? A vida é uma luta, é um teste. Aí eu e você resolvemos agora folgar. Não. Davi fez isso. Não, eu sou o rei, você quer saber? Eu vou ficar com essa mulher. E ele arquiteta a morte do marido dela. E ele arquiteta ficar com ela. E ele vai ter um filho com ela. Mas a vida dele não agradava ao Senhor. Aí o que o Senhor faz? O que nós lemos aqui? Deus chama Natã, o profeta, fiel, corajoso, e faz com que Natã conte a história da cordeirinha. Você viu aqui, capítulo, do versículo 1 até o versículo 9, versículo 6. Versículo 4, dos versículos 1 ao 4, Natã está contando uma história para Davi, da cordeirinha. No versículo 5, Davi tem uma reação. Olha a reação de Davi. Veja bem, Davi estava em pecado terrível. Natã vai até ele, conta a história. Davi reage no versículo 5. Então Davi encheu-se de ira justa. Davi encheu-se de ira. A história que Natã contou era para provocar, principalmente em quem é de Deus, uma ira justa. Encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Então ele está fazendo um juízo um juízo justo sobre o homem que fez aquilo na história que foi contada. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Concordo que Davi, ele veio nele aquele senso de justiça dado por Deus. Talvez eu e você também estaríamos ali assim. Ele era o rei. Ele não estava errado de ver que teria que ser feita justiça àquele homem que foi lesado, aquele homem da história. Só que no versículo 7 vem um confronto. Natã abre a boca e diz o quê? Você é esse homem. Nós vamos parar aqui. Eu falei que esse vídeo, o próximo vídeo, seria sobre Davi. O próximo vai ser sobre Tomé, um discípulo do Senhor. O último vídeo foi sobre Saulo de Tarso, que se tornou apóstolo Paulo. Viu? Você é esse homem. Esse homem que você está dizendo que merece morrer. Esse homem injusto. Esse homem prejudicial. Natã falou com Davi: é você, ó rei, é você. E você vai continuar lendo depois essa passagem, você vai ver que Davi abre o coração e diz: pequei. Leia hoje, se puder, Salmo 51. Leia o Salmo 32. Confissão. Sabe o que vai salvar a sua alma? Vai salvar a sua vida? Confissão. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu vou confessar se eu roubar um banco, eu vou confessar. Se eu adulterar, eu vou confessar. Se eu fizer algo assim escabroso, meu filho, minha filha, presta atenção. Você vai confessar toda vez que o Espírito de Deus te confirmar na palavra. Por isso que crente vive com a Bíblia. Deixa os outros falar. Tem gente que fala: vocês são falados, deixa falar. Deixa falar. Você está esperando o mundo fazer o quê? Te dar um buquê de flor? O mundo, ele odeia cristão. O mundo gosta de religioso. O império anticristão que vem aí, ele vai ser um império de religião. A religião do anticristo.
Eles já estão preparando isso. A grande Babilônia, a grande meretriz. Eles vão querer unificar as religiões. E nós, fiéis de Deus, não vamos aceitar isso nunca. Podem nos matar, não vamos aceitar em nome de Jesus. A nossa religião é a sã doutrina da santa palavra do Senhor, que aponta Velho e Novo Testamento para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, ele é exclusivo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto final. Você quer viver de religião dos homens? Escolhe. Religiosidade humana tem a gosto do freguês. Tem de todo tipo, de todo jeito. São milhares. Mas a salvação, a verdade é uma só. Que o mundo odeia, o que o anticristo odeia, que Satanás odeia, a palavra de Deus, sendo internalizada na vida do ser humano para transformar o seu coração e transformá-lo de um pecador num santo, uma pecadora numa santa. E não é santo do pau oco, não, santa do pau oco. As religiões produzem santos do pau oco. A Bíblia produz santo, verdadeiramente santo, essencialmente santo, porque vai ter Jesus Cristo morando nele. E Jesus Cristo no nosso coração ninguém tira. Não tem anticristo, não tem besta, falso profeta que tira. Tem Satanás para tirar Jesus de nós. Porém, se eu e você cedermos às paixões, às concupiscências, às cobiças na nossa carne, cedermos às tentações, esfriarmos na fé. Eu falo isso nesse tempo de isolamento. Você está orando, não está orando, não, você está pecando. Você não está orando, não. Você não está estudando a Bíblia, não. Você é um amigo do diabo. E eu sou pastor da Igreja Cristã Betel, bairro Tijuca, em Contagem, Mateus Leme, Vila Suzana. Eu falo isso, os irmãos sabem disso. Eu sempre falo isso, você lê a Bíblia de vez em quando. Se você não é dado a estudar a Bíblia, se você não é dado a orar, você não é salvo, você é um mentiroso ou mentirosa. Pode ser da minha igreja, pode ser da minha igreja por sua conta. Vai criar vergonha na cara, vai ser crente. Se você ainda não tem alegria de ser crente, é porque você não é salvo. Vai arrepender. O único remédio para isso é arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é prático. Arrependimento você pode chorar ou não, emocional não. Arrependimento é prático. Eu vou parar com essa vida. Eu não estou estudando, pastor, eu não estou estudando a Bíblia. Já tem 40 dias de isolamento que eu não estou estudando a Bíblia. Então você está servindo ao diabo. Você é um traidor dos seus irmãos. Você é um hipócrita. Se você não está estudando a Bíblia nesse tempo que você agora tem mais tempo, você está o quê? Só julgando? Você é um viciado. Viciado em jogo, viciado em game, viciado em não sei o que porcaria. Então você não quer arrepender, não? Então você não é crente. Você pode ficar na igreja lá, fica lá à vontade. Não é crente, não é crente. Tá certo? Então eu falo isso porque, meu irmão, se você não tomar atitude, se Davi não fosse confrontado ali por Natã, o amor de Deus resgatou Davi. Davi começou a planejar viver abafando o pecado. Não, eu me arrumei, eu já me safei, já resolvi isso. Não, Deus não vai levar isso em conta. Levou sim. E leva na sua vida, sim, senhor. Sim, senhora. Religiosidade é externa. Religiosidade dos homens é ritual, externo. Ah, você faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar, dá oferenda disso, oferenda daquilo. Isso é religiosidade humana. Isso não tem valor diante de Deus, não. Agora, quando você é salvo em Cristo, quando eu sou salvo em Cristo, Jesus vivendo em você, é uma nova vida, você é uma nova criatura. A Bíblia fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é assim que eu e você temos que viver. E aí você vai ser confrontada, para não viver construindo no pecado. Eu desejo que você se arrependa. Cria vergonha nessa cara e se arrependa. Porque você está recebendo luz do Evangelho, mas isso tem um preço. Não pense você que Deus banaliza as coisas dele, não. Os homens banalizam a glória de Deus. Eu vou repetir terminando esse vídeo. Olha para os lados para você ver a quantas anda a corrupção no meio da igreja evangélica. E eu sou da igreja. E eu estou falando do nosso meio. Por causa dos falsos. Viu esses impérios aí, onde quiseram promover os homens? Igrejas faraônicas. Templos caríssimos.
com custos altíssimos. Dinheiro que era para ser enviado para missionários no campo, deixa os missionários à míngua e vai enriquecer as famílias. Você vê hoje almofadinhas querendo pastorear a igreja. Você vê homens, espécie de Nabucodonosores, no meio da igreja. O que o Senhor está fazendo? Quebrando esses impérios. E eu oro em nome de Jesus para esses impérios falirem, para esses homens serem envergonhados, em nome de Jesus. Eu não quero morrer sem antes ver, ter o prazer de ver esses desgraçados, falidos, doentes, até que se arrependam. Porque eles emporcalham o testemunho do Evangelho. Viu aí? Obra missionária ficou secundário. É uma petição de dinheiro descarada. Aí quem é de fora da igreja olha e pensa que igreja é isso. Pensa que pastor é isso que está aí na televisão. Viu? Porque não se arrependem. As igrejas são passadas de pai para filho. Elas são grandes negócios em riquezas materiais. Templos onde se preocupa com estética e conforto. Como se cristianismo estivesse propondo para a gente conforto. Certo homem disse uma vez para Jesus, não é? Falou assim: mestre, te seguirei para onde o Senhor for. Jesus virou para ele e falou o quê? As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer seguir Jesus? Você é crente? Você está arrependido? Glória a Deus, eu fico tão feliz. Você não sabe assim a felicidade que eu fico de saber que você arrepende. O que você vai fazer? Você vai confessar ao Senhor todos os seus pecados. Você vai consertar tudo na sua vida. Você vai procurar seu pastor, sua pastora lá, vai procurar seus irmãos, pastor, eu vou consertar minha vida. Você vai se livrar desse fardo do pecado. Pastor, mas eu vou ter consequências. Vai. Você viu Davi ali, onde nós lemos? A espada não sairá da sua casa. O Senhor o perdoou, mas a espada... Se você vê a vida de Davi, foi cheia de problema familiar. As consequências vêm. Não fica com essa cara lambida, né? Apronta, cara lambida. Apronta, então quer dizer que eu vou aprontar, quebrar os princípios do Senhor. Depois chega aqui, quer não, pronto, ela não tem não. O Senhor vai tratar você. Pode preparar o lombo. Pode preparar. Mas é preferível ficar com o lombo doído e ir para o céu do que ficar com o lombo sem dor nenhuma e ir para o inferno. É isso. É isso. Então arrepende hoje, meu irmão. Arrepende hoje, minha irmã. Ora para mim. Eu vou orar para o pastor Alexandre. Ele sempre tem um coração quebrantado. É isso que eu preciso. Porque aí nós conseguimos evitar que o pecado venha nos dominar. A palavra do Senhor diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então fica com esse confronto nessa mensagem que nós estamos compartilhando, né? Libertos, mas ainda escravos. Os rios de água viva estão fluindo do seu interior? Não, a responsabilidade é sua. Não culpe ninguém, a culpa é sua. A culpa é sua. E se você for uma pessoa que quer que os outros tenham dó de você, pior ainda. Aí que você é mais egoísta ainda. Você é esse tipo de pessoa que fica esperando os outros ter dó de você? Então você é um egoísta. Você precisa de conversão, você precisa arrepender. Você é o responsável por estar com o pecado dominando a sua vida. Porque se Jesus Cristo veio, quebrou esse domínio do pecado, não é para você viver assim. Então você vive assim por sua conta. Encara isso em nome de Jesus, apegue-se ao Senhor, para de ouvir lorota. Tá cheio de fariseu aí, líder aí, bajulador, que quer ficar tendo ovelha no seu... Parece que o rebanho é deles, parece que a ovelha é deles. E eles querem pregar outro evangelho para segurar as pessoas. Mentira. A palavra é essa, é dura, mas ela cura. A palavra é dura, mas cura. Dura, mas cura a alma.
Se não fosse assim, meu filho, eu não estava aqui. Então eu louvo o Senhor pelas vezes que Ele me sacudiu, que me sacode ainda, que me mostra, que me alerta, que me pressiona, que eu tenho que buscá-lo para Ele me perdoar e perdoar. Agora, não aceite viver no domínio do pecado. Então você viu aí, Davi foi enfrentado aí pelo Senhor, foi confrontado dessa forma. Medite nisso, ore. Vamos orar. Você que ainda não conhece o Senhor, talvez você esteja ouvindo essa mensagem e o Senhor está falando no seu coração. Sabe esse aperto que você sente no coração? Nossa, que vontade de ouvir mais. Esse é o Senhor te chamando. Continua ouvindo. Me ouve outros homens, mulheres fiéis de Deus. Está cheio no YouTube, está cheio de gente fiel de Deus aí. Eu posso te dar aí um site muito importante para você entrar e você vai se deliciar de mensagens maravilhosas de Deus, bíblicas. O site é Defesa do Evangelho. Entra nesse site. Você que é crente, alimente-se lá nesse site. Tem outros também, eu estou me lembrando aqui agora. Você que não é crente, quer conhecer mais o Evangelho, entre nesse site, me escute outros fiéis. Eu só oro para que você não vá ouvir nenhum falso profeta, nenhum lobo que está aí, que também está cheio de lobo. É assim até Jesus voltar. Né? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça sobre graça, para aceitar os confrontos do Senhor. O Senhor faz isso por amor. Aquela palavra de Natan, Davi, foi dura. Quando Natan disse para ele, você é esse homem. Mas Davi, ele aceitou. Ele fala, pequei contra o Senhor. É isso que eu e esse meu irmão, minha irmã, precisamos fazer quando nós pecamos. Pecamos. Mas o Senhor é rico em perdoar. A palavra do Senhor diz que o Senhor é rico em perdoar. Então eu oro, Pai, por esse irmão, por essa irmã, pela minha vida. Pai, qualquer pecado, qualquer entrave na vida desse irmão, dessa irmã, e que fica aí, Deus, procurando outros caminhos, tentando chamar o pecado de outra coisa. Deus, nessa hora, eu peço ao Senhor, convença este irmão, esta irmã, de que o Senhor está pronto a perdoar, mas que o Senhor não vai aceitar que ela viva uma vida manchada, uma vida suja, fingindo que é crente. Liberta essa alma agora, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor leve ela a arrepender, confessar o seu pecado, buscar ajuda. Com certeza o Senhor é fiel, o Senhor vai colocar homens, mulheres, líderes fiéis para pastorear essas pessoas. E Deus, eu clamo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, nos liberte, que o Senhor não permita ninguém viver, Pai, na hipocrisia. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos, ó Pai, da mentira, de uma vida falsa. Nós queremos viver a vida abundante que o Senhor Jesus comprou para nós ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, eu te invoco agora sobre aquele que ainda não conhece o Senhor. Perdoa os seus pecados nessa hora. Senhor Jesus, toca esse coração, liberta essa alma, transforma esta vida. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo e traz esta pessoa preciosa para a palavra do Senhor. Porque nós temos certeza que o Senhor faz a obra perfeita e completa que nós não conseguimos fazer. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.